Bom, a partir de agora a gente vai conversar um pouco. Eu quero agradecer as pessoas que nos visitam, que educadamente, a partir desse momento, se colocam à disposição para ouvir alguma coisa que você nem sabe exatamente o que é. Mas você, talvez através da internet, também da mesma forma, está aí para nos escutar. E eu digo que isso me pesa muito, sabe? Porque você parar tudo para escutar alguém tem que ser muito importante, tem que ser alguma coisa que traga uma edificação, ou talvez, de modo geral, quem sabe até um momento de alegria. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que têm um dom de fazer a gente rir. É um dom. Tem gente até que quer ser engraçado, mas acaba passando uma ideia de bobo, né? Você já viu aquele que quer ser engraçado e acaba sendo bobo? E existe aquela pessoa que ela é engraçada. Deus deu a ela o dom de levar a alegria, da gargalhada, do sorriso. E eu gosto de encontrar essas pessoas. Porque é tão bom a gente dar um sorriso. É tão ruim a gente ficar assim, sabe, emburrado. E quem olha pra gente até diz, meu Deus, né? Mas quando tem aquele sorriso, aquela coisa boa, a gente quer estar perto de pessoas assim, porque problema a gente já tem demais. E se aproximar de pessoa que vai ser problema, aí a gente diz, é ser tolo demais, né? Eu já tenho problemas demais, e vou para perto de gente cheia de problema, mal-humorado, rancoroso, eu quero distância de você, que eu já tenho problema demais, né? Então olha só, a palavra de Deus é que nos aconselha. E como é bom a gente parar um pouco, ainda que exista no coração de algumas pessoas algo já pré-estabelecido para rejeitar a Bíblia. Mas isso não é inteligente. A gente não pode rejeitar uma coisa sem antes conhecê-la. Então, sabedoria é conhecer primeiro e depois você toma a sua decisão. Por isso, eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me dá e digo para vocês que para mim é um peso muito grande, porque eu realmente reconheço a minha pequenez diante de tão importante momento na vida de todos nós, que é o contato das pessoas com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, que pode chegar aos corações das pessoas ou não, vai depender da forma como a gente se posiciona, tanto aquele que escuta, como aquele que ouve. Ou aquele que fala e aquele que ouve. É necessário que exista entre estas pessoas um compromisso com a verdade, com a seriedade do momento que é exigido, que esse momento exige. Então, sendo assim, eu espero que você seja um bom ouvinte, e bem-aventurado é aquele que ouve as palavras desta Escritura. Que Deus, então, nos abençoe a partir desse momento. E eu quero compartilhar com vocês. Daqui a pouco o quarteto vai cantar duas belas canções. Na voz do baixo Johnny, esse baixo pesado, né? E os demais que eu não vou citar o nome porque eu posso errar, né? A voz linda do Richard, o Aurimar vai voltar. Daqui a pouco nós vamos ter as duas belas canções que eles prepararam. E a partir desse momento eu quero conversar com vocês com respeito a algo que a Bíblia coloca para todos nós, que é o perdão. Sim, o perdão. Mas eu quero falar do perdão com respeito, ou com aquelas pessoas que já foram perdoadas. Porque de repente a gente fala muito que Deus quer perdoar, que você precisa de perdão e tal, mas eu quero a partir de agora, Luciano, conversar um pouquinho com as pessoas que já foram perdoadas. Sim, é com você que eu quero conversar. Pessoas que já receberam o perdão. E como que isso é importante? Porque o perdão é divino. E o perdão faz parte da relação humana. Porque nem tudo a gente consegue reparar com dinheiro ou com qualquer outra coisa. Nem tudo. Existem coisas que acontecem na vida da gente que são impagáveis. E até na relação entre pessoas, amigos. Como que eu vou pagar? Deixa eu te dar um exemplo. Aconteceu um evento aqui na igreja que tirou o sono dos vizinhos a noite toda. E aí, quando eu soube, eu fui de porta em porta.
e como quem diz, envergonhado, e disse: eu estou envergonhado pelo que aconteceu. Eu estou tão envergonhado que eu gostaria de reparar a noite que vocês ficaram sem dormir. Mas como que eu posso, qual recurso que eu tenho, qual recurso que existe para reparar uma noite perdida de sono? Como se paga isso? Eu pedi até para as pessoas: diga para mim, como que eu posso reparar? Dinheiro paga? Dinheiro repõe uma noite sem dormir? Tem gente que trabalha a noite toda, fica lá igual um lobisomem, aquele negócio todo, põe dinheiro no bolso, mas aonde encosta dorme. Fora os problemas que são acarretados dessa coisa de forçar o corpo para ficar acordado. Então, existem coisas na vida da gente que a gente não consegue reparar com dinheiro ou com qualquer outra coisa. É aí que entra o perdão. Isso até na relação entre marido e mulher, pais e filhos, é necessário existir o perdão. O perdão é divino. Infelizmente, algumas pessoas, por não entenderem ou por usarem o perdão de forma errada, começam a viver uma vida perdida usando o perdão. Tipo, me empresta um dinheiro, aí a pessoa vai e empresta. Dia tal eu te pago, aí não paga. Aí chega para você e diz assim: me perdoa. Aí você, coração mole, diz assim: eu te perdoo. Aí depois de 2 meses ele diz: me empresta um dinheiro. Como você perdoou, e a pessoa está lá, aquela coisa toda e tal, você diz: então tá, eu vou te emprestar, né? Aí ele novamente dá aquele golpe em você. E existem pessoas que são bandidas, não usam armas, mas usam o perdão. É marido que não muda de vida. A mulher, ele faz a coisa errada, aí beija, abraça, vira-se para a mulher e diz assim: meu amor, me perdoa. A mulher vai lá e perdoa ele. Depois de 6 meses ele faz tudo de novo. Aí ele vem na cara de pau e diz: me perdoa. Aí a mulher vai perdoando e o sujeito vai se dando bem, né? Porque ele vai lucrando lá e lucrando aqui, e vai passando a perna em todo mundo. E nesse ambiente de igreja existe demais isso, gente que se infiltra aqui dentro, aí começa a falar do coração dos irmãos, faz isso, aí o irmão faz, aí ele dá um golpe no irmão, aí diz: me perdoa, o irmão perdoa, ele já vai para o outro, e ele passa a viver disso, usando isso que é divino, que é sublime, que é o perdão. E quando Deus estabeleceu o perdão, ele colocou as regras, ele preestabeleceu as regras. Não é perdoado a pessoa de qualquer jeito. A Bíblia coloca aquilo que se exige daquele que deseja ser perdoado. E a Bíblia coloca isso bem claro para todos nós. Por muitas vezes eu sofri como cristão, porque alguém pega um texto e diz assim: se alguém te bater numa face, dá outra. Aí o sujeito vai batendo na gente até a gente não aguentar mais e virar um trapo no chão. Aí ele passa por cima. Por falta de entendimento, eu sofri muito com isso. Deixa eu te dar o exemplo da minha dor, da minha angústia. Meu coração muito bom, né? E a gente sempre confia nas pessoas. Eu vou contar porque aconteceu comigo, né? Então, e uma pessoa chegou para cá e se infiltrou aqui no nosso meio e tal, vindo de longe. Aí um dia virou para mim e disse assim: pastor, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu sou de fora, como o senhor sabe e tal, mas eu preciso da sua ajuda. Sabe o que é? Eu preciso de uma folha de cheque. Só que tem uma coisa, olha como eu era bobo, gente. Como que eu era bobão. Aí ela virou para mim e disse assim, essa pessoa virou para mim e disse assim: é o seguinte, mas é o seguinte, pastor, não preenche, só assina. Não preenche, só assina, porque lá que eu vou saber o valor, aquela coisa toda, e eu acreditei. Confiei naquela pessoa. Confiei. Fui lá, peguei meu talão de cheque, assinei e tal, dei na mão dela, e fui dormir, coloquei a cabeça no travesseiro, não estava nem aí, eu confiei naquela pessoa. Você sabe quando você é traído na confiança, não existe dor igual a essa.
É você confiar numa pessoa, é você depositar sua vida na mão de uma pessoa, é você depositar os seus recursos na mão de uma pessoa, é você depositar a sua vida na mão dessas pessoas e essa pessoa trai você. E aí olha só o que aconteceu, minha gente. Ela voltou depois de um tempo e disse: pastor, agora eu preciso de outra folha de cheque. A minha esposa, sábia, inteligente, viu um Daniel com um coração imenso amando ovelha. Tentando viver o que a Bíblia diz ao pé da letra, né? Não é isso? Se o teu amigo ou inimigo precisa de uma capa, da túnica, da tudo, e eu estava vivendo essa empolgação da palavra de Deus, né? No pé da letra, aquela coisa toda. Aí ela virou para mim e disse: Daniel. E eu emprestei a segunda folha de cheque. Do mesmo modo, ela disse: não preenche. E eu não preenchi. Aí o que aconteceu? Depois de alguns meses, ela voltou de novo, pediu, foram um total de 6 folhas de cheque só assinadas. Tem gente aí que já está quase tendo um ataque cardíaco. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, nós morávamos aqui, tem uma casa aqui em cima, e a minha esposa disse assim: Daniel, precisamos fazer compra, não tem nada. Preciso do biscoito dos meninos, aquela coisa toda. Eu disse para ela o seguinte: olha, liga aí, vê quanto a gente tem de saldo, né? Para a gente ir lá e saber o quanto a gente pode gastar. Ela ligou. Aí, lá do outro lado, disse assim: 3.000 ou 4.000 negativo. A minha esposa falou: ô Daniel, estão falando aqui que você tem X valor, mais de 1.000, negativo. Isso é, entrou no cheque especial, que nem eu entrava nisso. Juros louco. Aí eu falei: o que está acontecendo? Eu não fiz isso. Aí começou. Aí eu já liguei com aquele assunto lá. Aí liguei para a pessoa. Aí começou o meu calvário. Tinha um cheque meu. Eu falo isso para servir de experiência para todo mundo aqui. Porque eu não quero que vocês passem por isso. Se você está entrando numa dessa, cuidado. Cuidado com esse pessoal que se veste de crente, que se veste de bonzinho, se veste de santinho. Cuidado com esses anjos que chegam perto de você. Cuidado com isso. Cuidado com gente que usa a Bíblia para querer tirar de você, saquear você, roubar você. Seja lá quem for, seja pastor, seja quem for. Cuidado com isso. Tinha um cheque meu envolvido numa compra de um carro roubado. Já estava na mão de um escritório de advocacia ali no centro, em frente à Costa Pereira. Minha gente, vocês não sabem o que eu passei. Quando eu descobri tudo aquilo que eu estava vivendo, confiando numa pessoa que se diz crente, que se diz temente a Deus, eu sentei na sala lá de casa e eu urrava. Porque eu não tinha como chorar normal. A angústia foi tão grande que de dentro de mim saía aquele zoom. E as minhas lágrimas eu não pude conter. Aí eu comecei a entrar em contato com essa pessoa, ela me evitava, até que chegou uma hora que ela disse para mim: você não tem o amor de Deus no coração. Porque eu queria agora que essa pessoa reparasse, que essa pessoa cobrisse a situação em que eu estava envolvido, que resgatasse. Eu queria saber pelo menos aonde estavam esses cheques que eu dei na mão dela. Eu queria isso tudo porque eu precisava urgente colocar isso em ordem. Aí ela disse assim: você não tem o amor de Deus no seu coração, você é um pastor falso. Eu ainda ouvi isso. Eu falei: te tratar como eu te tratei, confiar em você como eu confiei, fazer o que eu fiz, e eu ainda tenho que escutar isso. Pelo amor de Deus, analisa um pouco. Será que é no meu coração que está faltando amor? Ou será que é o seu coração que não existe amor? No seu coração que não existe amor.
Olha que situação eu caí. Graças a Deus isso já fazem vários anos. A partir de lá, eu deixei de ser bobo. Tem muita gente que já ficou até zangado comigo, porque, meu filho, não dá para fazer isso. Não vou fazer isso. Você não vai repetir isso que você está fazendo. É aquela coisa de peitar o sujeito e dizer, você não vai me usar, e muito menos usar o perdão que é divino, para se beneficiar de forma bandida do perdão. Porque tem gente que se beneficia de forma bandida do perdão. Se beneficia do coração das pessoas que amam, que usam de misericórdia, e ele de forma bandida se aproveita do coração dessas pessoas, principalmente das pessoas que temem a Deus. Então, por isso, essa palavra é para aqueles que foram perdoados. O que se espera? O que se espera daquelas pessoas que foram perdoadas? Se ouve muito com respeito àquele que tem que perdoar. Você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. É uma pressão, mas ninguém se levanta para falar. E você que foi perdoado? Quando você escuta algumas pessoas dizendo, aí a primeira coisa que diz para aquela pessoa que foi ofendida, você tem que perdoar, aponta o dedo na cara. Mas ninguém procura aquele que fez o dano para dizer, você precisa se arrepender. Você precisa procurar o seu irmão e se acertar com ele. Você precisa procurar aquela pessoa. Você precisa. É a coisa mais difícil. E aí, pobre do coitado daquele que já levou um golpe. E levou outra pancada. E ele só vai, apanhando. E quem precisa levar umas lapadas, não leva nenhuma. Porque ele sai cantarolando e vai bem para distante, dizendo, fui perdoado, né? Perdão não foi feito para isso. Perdão foi feito para dar uma oportunidade para as pessoas que querem se reerguer, para viver uma nova vida. Por isso que a Bíblia chama de nova criatura, aquelas pessoas que passam pelo perdão, se tornam novas criaturas, e a Bíblia ainda fala de velho homem, aquele que ficou para trás, porque agora temos um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, que abraça a oportunidade de perdão, para se redimir. Eu acredito que vocês estão acompanhando aí mutirões, que são feitos para negociar dívida, ou dívidas. Pessoas que deviam X valor, agora passam a dever pouco, algo que podem pagar. Mas o mais impressionante é que existem algumas pessoas que no mutirão do ano que vem, o ano passado, ele estava lá. E agora no mutirão deste ano, para negociar a dívida, ele estava lá de novo. E aí os entendidos em economia, eles estavam dizendo o seguinte, não adianta negociar a dívida dele, tem que ensinar ele a administrar. Porque se ele não souber administrar, se ele não mudar de vida, ele vai cair na mesma situação, porque ele é um péssimo administrador. E aí vai esperando esses momentos para renegociar, e assim ele vai fazendo o seu patrimônio. Tem um monte de coisa dentro de casa, então ele sempre vai aproveitando-se disso. Mas aos olhos de Deus isso não passa. O homem só é perdoado diante de Deus, não sou eu que estou dizendo, se realmente dentro do coração dele, e Deus conhece, acontece ali algo que é sublime e maravilhoso, que é por iniciativa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça. Quando acontece isso, o perdão desce sobre esse cidadão, sobre essa mulher, sobre esse menino, sobre essa menina, mas fora disso, a Bíblia diz que esse pecado permanece sobre essas pessoas. Abra sua Bíblia junto comigo. Vamos para Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo de número 6. Provérbios 16, versículo 6. Vou iniciar essa leitura. Pela
misericórdia ou pelo amor e pela verdade se expia a culpa. Esse é o primeiro momento. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Não dá para ter misericórdia em mentira. Porque de repente tem misericórdia de um lado, mas do outro lado tem mentira. Aí essa misericórdia, ela acaba perdendo o seu poder, ela acaba perdendo a sua finalidade. Porque a misericórdia, ela vem para aquele que diz, olha, eu não tenho como pagar essa dívida. E eu preciso, né? Aquela coisa de alguém que se angustia. Tem uma passagem de Jesus Cristo que eu gosto demais, que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Jesus diz assim, eu não tenho tempo para gastar com gente que não está cansada. Não está cansada do pecado, não está cansada da vida que vive. Ele simplesmente de alguma forma quer vir a Jesus. E Jesus Cristo já diz assim, meu amigo, você está querendo brincar comigo e eu não tenho tempo para brincadeira. Agora aquele sujeito que está cansado, já está enojado, tem um negócio na vida dele que diz, eu preciso mudar minha vida. Como que eu faço para ser transformado? Como que eu faço? Eu cansei, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Ou eu mudo a minha vida ou eu vou morrer. Porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aí Jesus olha para ele, dá um sorriso e diz, vem cá você. É com você que eu quero conversar. Porque o sujeito cansou. Então misericórdia tem que vir junto com verdade. E quando essas coisas se abraçam, aí a Bíblia diz, se expia a culpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando misericórdia e verdade se abraçam. Oh, aleluia. Alguém pensa assim, se a verdade vinha à tona, eu estou destruído. Mas do outro lado tem um coração cheio de misericórdia. Né? É bonito quando o sujeito diz assim, olha, eu errei, eu fiz o que não devia, olha só, vê o que você faz comigo. O sujeito nem diz o que o outro deve fazer com ele, ele diz assim, olha, eu errei, eu fiz algo que não devia, vê o que você vai fazer comigo, eu estou em suas mãos. Essa pessoa é tocada por algo que vem do trono de Deus, que envolve essa pessoa aflita, sem ter como reparar a dívida, sem ter como pagar a sua dívida, sem ter como consertar a burrada, aquilo que fez de errado. Essa pessoa é tocada ali quando ouve isso, pelo dom de Deus, a graça de Cristo, e diz assim, você não precisa me pagar nada, eu te perdoo. A pessoa quase que não acredita. Pode ir embora, porque essa pessoa foi abraçada pela misericórdia. E a partir daí, olha como esse versículo é inteligente, porque muda realmente a vida das pessoas. Por isso que quando se diz muito que quando a pessoa vem para Cristo, ela muda de vida, ela é transformada. A Bíblia diz assim, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem andava com a vida toda errada não anda mais, porque agora ele abraça o favor de Deus, a oportunidade que Deus dá para viver uma nova vida. Não pode vir para Cristo quem era ladrão e continuar ladrão. Não pode quem vem para Cristo, quem era mentiroso e continuar mentiroso. Não dá para continuar assim. Não podemos usar da misericórdia e nem brincar com a graça de Deus. Mas olha o que acontece agora na próxima frase. Primeiro, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E agora, olha, a partir daí, a vida dessa pessoa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Porque não adianta só ser perdoado. Porque se for perdoado, mas o temor de Deus não passar a fazer parte do coração dessa pessoa,
A Bíblia diz assim: não coloque uma argola de ouro em focinho de porco, porque ele vai enfiar essa argola com focinho e tudo na lama. Não coloque as coisas santas aos porcos, porque eles vão jogar isso, eles vão pisar sobre isso. Mas coloca isso na mão daqueles que olham para isso como a única oportunidade de vida, de ser mudado, de ser transformado, de reconstruir, de ser reedificado, de reconquistar, de refazer aquilo que se perdeu com a vida que levou. Tem que ter essa mudança. E só pelo temor ao Senhor é que a pessoa é perdoada, alcançada pela graça, alcançado pelo amor do Senhor, e agora o temor do Senhor, aí o sujeito vai prosseguir a vida. E a Bíblia diz que pelo temor do Senhor, ele evita o mal. E o Senhor Deus vira para o seu arqui-inimigo e diz assim: viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente e que evita o mal. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que acontece com as pessoas que são alcançadas pela misericórdia e pela verdade, pelo amor de Deus. Agora, com temor no coração, eu vou falar isso aqui sem medo de errar. Aqui nós temos uma multidão de pessoas que foram perdoadas pelo Senhor. E em seus corações agora está o temor ao Senhor. Eles pensam em Deus sempre. Sempre Deus está diante deles. Em todos os lugares, aonde os olhos dos homens não chegam. O homem que teme ao Senhor, sabe que lá o Senhor está. Aqueles que, como o salmista diz: Senhor, de costas, tu sabes que sou eu, porque tu me conheces pelas costas. Se eu entrar num lugar escuro lá, tu me vês. Senhor, se eu entrar para a profundeza da terra, lá eu te encontro. Se eu subir aos céus, lá eu te encontro. Para onde eu fugirei da tua face? Deus está em todos os lugares. E aquela pessoa que foi perdoada, ela sabe disso, e o temor do Senhor está no seu coração. E olha o que eu vou dizer aqui. Existem muitos adultérios que não foram consumados por estas pessoas que estão sentadas aqui agora, porque elas temem ao Senhor. Existem muitas mentiras que não foram contadas por essas pessoas que estão sentadas aqui agora. Eu não estou falando de um herói da Bíblia. Eu não estou falando de pessoas que têm os seus nomes lá no livro aos Hebreus. Eu não estou falando de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu estou falando de pessoas aqui, agora, assentadas aqui do seu lado, que no seu bolso não entrou dinheiro sujo, porque elas temem a Deus. Jovens aqui disseram não para garota cheirosa, bonita, que disse: deita-te comigo. O jovem, quem teme a Deus, disse: não deito. Eu não estou falando de gente que viveu no século passado. Eu estou falando de gente que está sentada aqui agora, de gente que teme a Deus. E lá no seu trabalho, ainda disseram para ela: como você é bobo, né? Como você é bobo. Aí ele fica aqui no seu coração: Deus, eu sei que tu estás aqui agora. Mas olha que coisa mais estrúxula, coisa mais bizarra possível, quando pessoas que se dizem conhecedoras de Deus e conhecem a Bíblia, essa coisa toda, e vocês viram isso em rede nacional, o jornal divulgou a filmagem deles com dinheiro ali, da coisa errada, e eles deram a mão um para o outro e disseram: Deus, muito obrigado por esse dinheiro. Cara de pau, né? É gente brincando com o perdão de Deus.
é gente brincando com aquilo que é divino, é gente brincando com aquilo que é santo. Mas aqueles que temem ao Senhor sabem que tiveram uma oportunidade. E essa oportunidade custou a vida de Jesus Cristo. Não podemos brincar com a morte de Jesus Cristo. Não podemos brincar com a cruz de Cristo. Lá no Calvário aconteceu algo relacionado ao perdão. Pilatos, ou os judeus e Pilatos, perdoaram Barrabás. Barrabás foi para casa. Você está perdoado, Barrabás. Você está livre, pode ir embora. Não sei se ele mudou de vida. Eu não sei se a polícia precisou ir lá e tomar Barrabás, levar de volta para uma cadeia. Ou se ele abraçou essa oportunidade de se redimir, de ser um novo homem. Eu não sei o que ele fez com isso. Lá na cruz tinha mais 2 ladrões ao lado de Cristo. Um virou para Cristo e começou a zombar, o outro também, mas depois o outro muda, assim os evangelhos colocam isso. E esse que estava debochando, blasfemando, ele não teve o perdão dos judeus, nem o perdão de Pilatos. Infelizmente ali na cruz, segundo a narrativa bíblica, parece que também ele não teve o perdão de Jesus Cristo. Não teve o perdão de Barrabás e foi crucificado e morreu naquela cruz. E pelo jeito também não abraçou a oportunidade do perdão de Cristo. Mas do outro lado, nós temos alguém que não teve o perdão dos judeus, não teve o perdão de Pilatos, mas teve o perdão de Jesus. Ele virou para Jesus e disse: Senhor Jesus, eu estou aqui crucificado e sei que vou morrer. Eu sei que daqui a alguns minutos, algumas horas, eu não vou suportar e eu vou morrer. Mas eu reconheço que eu mereço isso. Olha a cabeça do cara. Olha a mentalidade dele. Ele diz: eu reconheço, Senhor, que a minha vida, o que eu fiz, estou pagando pelos meus erros. Eles não me perdoaram, por isso estou aqui crucificado. Eu sei que vou morrer. Daqui a algumas horas estarei morto. Mas eu quero o teu perdão. Misericórdia e verdade se abraçam lá na cruz. E ele diz: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quem conhece as Escrituras sabe que a misericórdia, ele não merecia isso. Ele não merecia, mas ele foi alcançado pela misericórdia. E o Senhor disse a ele: hoje mesmo estarás comigo na prisão? Não! Hoje mesmo estarás comigo no inferno? Não! O Senhor virou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como que ele aproveita aquela oportunidade? Por isso, nós que fomos perdoados, precisamos agora evitar de fazer tudo de novo, mas usando do temor ao Senhor. Ninguém perde em temer a Deus. Quem teme a Deus não envergonha a si mesmo, não envergonha a sua esposa, não envergonha seus filhos. É algo que traz honra, traz dignidade. A pessoa que honra a Deus, a pessoa que teme a Deus. Agora, para aqueles que não temem a Deus, é desonra, é vergonha. Porque o pecado tem seu preço. E é caro. É um alto preço. Agora vamos rapidamente, que o tempo já se esgota, para o livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, o versículo de número 3. Olha o que diz a Bíblia, para que o perdão chegue até a nós. Versículo 3. Acautelai-vos. O que é a cautela? Para com essa coisa emotiva.
Para com essa coisa assim, apressada já para ser o bambambam do amor, o bambambam do perdão, o bambambam das emoções. Que pode ser que essa atitude, sabe, você esteja alimentando um monstro. Tem gente que com perdão alimenta um monstro, que lá na frente vai engoli-lo, vai destruí-lo, porque ele vai alimentando, é igual menino que você não corrige. Perdoa, meu filho, eu te perdoo. Aí o bichinho vai fazendo de novo, aí só vai fazendo pior, só vai aumentando o volume. Tem que peitar esse garoto. Perdão pode ser um instrumento de suicídio na vida de muita gente. Aquilo que parece que vai trazer vida, aquilo que parece que vai trazer bênção na vida de alguém, isso vai ser para a destruição dele, porque nunca se arrepende. E vai na malandragem. Falar em malandragem, teve alguém que foi lá compor, né? Aí colocou lá. Vocês vão lembrar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Eu escuto essa canção assim, vez por outra, que você está passando em algum lugar, aí aquele instrumento, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Aí parece que ele entende essa malandragem, aí diz assim, eu vou usar isso, vou usar aquilo, uso a palavra de Deus, vou usar o perdão, vou usar a graça como instrumento de malandragem, é um malandro. Você pode fazer sua malandragem onde você quiser. Mas aos olhos de Deus, meu irmão, o malandro vem todo disfarçado para cima de Deus, né? Todo disfarçado, sapatinho de lã, aquela coisa toda, cheiroso. Aí o Senhor olha e diz assim, de onde tu vens, Satanás? Aí todo mundo olha, onde está ele? Aí o pessoal olha, está com sapatinho, está todo arrumadinho. Aí só Deus que viu o malandro entrar ali, ó. Cuidado com esse pessoal que vive pedindo um pouco de malandragem aí, ó. Malandro. Vão usando do perdão, da misericórdia, da graça. E o apóstolo Paulo bate forte e diz, a gente não pode usar da graça para viver uma vida errada, usando da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Deus é Pai, Deus é amor, e vai nessa malandragem. E aonde vai cair esse malandro? É por isso que tem hora que tem que pegar o malandro pela gravata aqui e dizer, malandro, você não pode continuar assim não. É para o seu bem que eu estou dizendo isso. Eu não vou te ajudar nisso aqui, porque você já está mal acostumado. Olha o que diz esse versículo. Acautelai-vos, seja criterioso, pense antes. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Olha só, antes de perdoar, o que tem que fazer? Deixar bem claro. Papai pegava a gente, vem cá meu filho. Você sabe por que eu vou te corrigir? Aí tinha hora que a gente fazia de boa, não sei não. Papai dizia, então vou te dizer. Porque eu te avisei 3 vezes. Daniel, não faz isso. Presta atenção. É por isso. Lembrou? Sim, senhor. Aí o papai me corrigia. Tem gente que não tem aquela coisa, faz de qualquer jeito, entendeu? Aí você alimenta o monstro. Você alimenta o bandido. Você alimenta o malandro. Você alimenta aquela pessoa que quer só se aproveitar disso. Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí o sujeito, lágrimas de verdade, rolam. E não levanta a cabeça. É como Pedro, que quando seus olhos cruzam com o de Cristo, Cristo saindo lá da sala em que ele foi julgado lá e condenado. Aqui do lado de fora, Pedro negava Jesus. Quando os olhares se cruzam, o de Cristo permanecia, o rosto de Cristo permaneceu de pé, olhando para Pedro, mas o de Pedro caiu.
seu semblante, seu olhar, ele não consegue olhar para Jesus. Ali está a demonstração da dor. Eu não posso te olhar com a dor que eu estou aqui dentro. Eu não posso te olhar com aquilo que eu estou sentindo aqui agora. Eu não posso te olhar com o meu fracasso. E ele entra para dentro de um lugar e ele chora. E é maravilhoso quando Jesus ressuscita, ele diz para Maria, vai lá e fala para os meus irmãos. Ele coloca todos os meus irmãos que eu ressuscitei. Aí quando ela vai toda animada, o Senhor chama Maria e diz, vem cá, fala para Pedro que eu ressuscitei. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Fala para ele. Porque ali tinha alguém arrependido. Alguém que queria uma oportunidade, uma única oportunidade, que não iria fazer mais isso. Aleluia. Você entende o que Pedro precisava? Se não tivesse mais chance para ele, ele não teria a oportunidade de ser quem ele foi depois disso. Ele disse para Deus nas suas orações, só me dá uma oportunidade, e eu conserto o que eu fiz. E nunca mais faço isso. E nunca mais fez. Chega um certo momento que ele na sua carta diz assim, eu estou perto de morrer. O tempo da minha partida está chegado. Eu já estou partindo para o seio de Deus. E ele diz a respeito da sua luta contra tudo e contra todos, testemunhando de Jesus Cristo, dizendo, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo. Nunca mais ele negou Cristo. Ele só precisava de uma oportunidade. E o perdão é para estes que só querem uma oportunidade, pelo menos, para mudar de vida, para viver uma nova vida, para abraçar a oportunidade e dizer, é agora que eu me levanto e não vou cair mais. Não nisso aí. Não nessa situação. Não nessa mesma coisa. Tem gente que adultera uma vez, aí adultera 2 vezes, adultera 3 vezes, 4 vezes, mente 1 vez, mente 2 vezes, mente 3 vezes. A gente tem de começar, sabe o quê? Deixando essas coisas para lá. Lá na frente pode ser uma outra situação, mas essa aqui nunca mais. Agora olha só, para a gente ir embora. O quarteto eu peço para que já venha para cá. Olha esse texto. Que texto formidável. Que deixa bem claro isso tudo que temos dito desde agora. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Eu peço para que você leve isso para o seu dia a dia. Porque é a Bíblia. É Deus nos ensinando com respeito ao perdão. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 17, versículo a partir do 23. Vou começar a leitura. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Comece a fazer suas contas aí. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Que dívida, hein? Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Que coisa linda, né? O sujeito lá, não, eu vou te pagar, e tal, tem misericórdia. Aí o coração é tocado. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, olha, está falando agora daquele que foi perdoado. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Ei, quem se assustou com isso? Então, o seu servo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis perdoar. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida.
vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado. Vou repetir: servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mas olha o que acontece com esse aqui, que foi perdoado. Pode vir para cá vocês. Foi perdoado. E agora como que ele devia viver dali para frente? Como que deveria ser a vida dele? Alguém que foi perdoado, mas não muda de vida. Alguém que foi perdoado, mas não foi transformado. Alguém que foi perdoado, mas no seu coração não chegou esse perdão, esse amor que lhe abraçou, não chegou ao coração. Infelizmente a gente encontra algumas pessoas que até ao pregar, deixa eu falar com muita clareza, eu fico olhando dali porque você sabe que pastor sabe muito. Aí tem gente que chega aqui que não vai pregar, mais bate, pá, 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 pá. Eu fico olhando, oh meu Deus. Alguns meses atrás, alguns anos atrás, era ele nessa situação. E como que ele bate? Como que ela bate? O que acontece ali? O sujeito é perdoado. Como você vai tratar aquele lá que pede a tua misericórdia? Como é que você que foi perdoado vai viver a partir daí? Aí ele sai de lá uma dívida enorme. Aí ele sai de lá todo feliz, né? Fui perdoado, não preciso mais pagar aquilo. Aí ele encontra o Adilson na frente. Dá uma olhada assim e diz: você me deve. Aí Adilson diz o quê? Você dormiu durante a pregação? Fala no microfone. Ou você quer passar para outro universitário? Aí olha só. Aí ele chega assim e diz assim: você me deve. Ele tinha acabado de ser perdoado. Você me deve. Você diz o quê? Perdoa a minha dívida. Tem misericórdia? Diga, tem misericórdia de mim. Eu vou pagar. Eu pagarei essa dívida. Tem paciência comigo. Solta o microfone e vem cá. Ele chega. Baixa um pouquinho. Quem é que está dando a gravata aqui? Quem? Aquele que foi perdoado. Quem é que está tirando o fôlego dele aqui? Aquele que foi perdoado. E está lá, me paga, você vai ter que me pagar. Eu não te perdoo. O perdão que ele recebeu serviu para ele de quê? Qual a utilidade do perdão para ele? Eu não estou falando que você alimenta monstros. Você alimenta perversos. Você alimenta pessoas. Você, com a sua atitude errada, você alimenta pessoas que lá na frente vão ser destruição para a nossa sociedade. Lá na frente se viram contra você e te despedaçam. Foi isso que aconteceu. Parte para cima do outro, como um monstro que foi alimentado. Foi alimentado não pelo ódio. Foi alimentado pela graça, foi alimentado pelo amor, foi alimentado pela misericórdia, mas isso que foi dado a ele se transformou na vida dele, algo que levou ele a se tornar uma monstruosidade. E agora o outro: não, me perdoa, eu vou te pagar. Ele diz: não, me paga aquela coisa toda, e mandou prender. Mas tem alguém aí olhando lá de cima, o justo juiz. E alguém chegou e disse assim: olha, o senhor não sabe o que eu acabei de ver.
Que pena que as pessoas não aproveitam o perdão para mudar de vida e a nossa sociedade ser transformada, as nossas famílias ser transformadas, os nossos filhos serem transformados pelo perdão que recebem dos pais e os pais serem transformados pelo perdão que recebem dos filhos. Eu já vi pais que são monstros e a polícia chega para prender e o filho chora e diz: não prende ele não. Mas o pai não abraça esse perdão do filho que diz: não prende, não faz isso para mudar de vida, mas antes permanece na maldade. Mas tem alguém que olha e diz assim: olha, aquele que foi perdoado ainda agorinha, pegou o outro pelo pescoço que lhe devia tão pouco e mandou prender ele para que ele pagasse a dívida. Aí chega o momento em que nós vamos estar diante de Deus para responder pelaquilo que fizemos com o perdão de Deus. Nós vamos responder a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, que não pode ser tratado como qualquer coisa, pela misericórdia que nos alcançou, pela bondade de Deus que nos alcançou. Nós vamos responder por isso. E aí é quando diz assim: vem cá. E aí o negócio foi pesado, porque disse assim: servo malvado. Alguém que foi tocado pelo amor, pela misericórdia, mas se tornou mais perverso ainda. E o Senhor não tem outra palavra para essa pessoa a não ser malvada, perversa, maligna. Te perdoei toda aquela dívida. Não devias tu também perdoar a ele? Ele não chorou, ele não pediu, ele não suplicou. Você devia, não é favor, é obrigação. Tem gente que acha que faz algum favor para Deus. O que é isso? Pois bem, toda a dívida vai voltar para as tuas costas. É por isso que tem muita gente que acha, porque o outro diz: está perdoado essa coisa toda, ele está livre. Está livre não, está na tua conta, está na minha conta. Se eu não me arrependi, se eu não tive essa relação sincera com isso que é divino, que é o perdão, a graça, a misericórdia, isso está na conta. Isso está na conta. E o apóstolo Paulo fala bem disso. Ele disse assim: Alexandre o latoeiro me causou tantos males, mas que Deus pague ele. Coloca para que o justo juiz julgue essa causa. Então olha só, se você tem sofrido algum dano, coloque isso diante do justo juiz. E você que tem feito maldade com alguém, passado alguém para trás, você que me ouve pela internet, saiba que você precisa se arrepender, mudar de vida, nunca mais fazer isso. A sua esposa, seus filhos, as pessoas precisam ver que você mudou de vida. Nunca mais eu vou entrar nessa mesma situação. Que Deus abençoe a todos aqueles que foram perdoados e agora podem ter esse alerta, que nós temos uma grande oportunidade de viver uma nova vida, nunca mais se lambuzando no mesmo pecado. Que Deus abençoe então a todos. Falei, está falado. A Bíblia falou.